Rocket! Estamos começando mais um vídeo no Firula TV, desta vez um quadro que eu queria fazer há muito tempo, vídeo de lendas, que começou lá em 2014 com aquele vídeo porco do Thierry Henry, depois foi pro de primeira, teve Shevchenko, teve Nedved, teve Sir Alex Ferguson, teve Wendell Lira e agora está aqui de volta ao Firula com este cara que foi com certeza um dos melhores que eu vi. Eu tenho certeza que quem tem mais ou menos a minha idade, ou talvez um pouco mais do que eu, também concorda comigo, Zinedine Zidane. Mas antes de ir pro vídeo, vamos a um recadinho básico. Eu queria avisar vocês que sábado tem estreia de quadro novo ao vivo no YouTube. O nome do quadro será Sem Firula e vai ter um formato mais ou menos parecido com as lives do Respondendo Geral, onde vocês interagem, eu respondo, eu coloco assunto em pauta, vocês dão a sua opinião, ou seja, vocês participam diretamente do quadro, mas esse vai ter uma pequenina diferença. A primeira delas é que vai ser um quadro mais curto, mais enxuto, 1 horinha de live, e nele vai ter sempre um convidado especial das internets. E o primeiro convidado será o Patrick Brandão, do canal Cartola TV. Olha só, semelhança com o nome do canal. Ele vai estar lá 8 horas da noite aqui no Firula TV, lá na nossa live no YouTube. Então não perca, sábado, 8 horas da noite. Mas enfim, sem mais delongas, vamos a este tão trabalhado vídeo. Zinedine Zidane nasceu no dia 23 de junho de 1972, na cidade de Marsella, na França, e tem descendência argelina, já que seus pais Ismail e Malika são imigrantes do país africano que durante a década de 50 e 60 sofreu com a sua sangrenta guerra de independência, o que obviamente motivou os pais de Zidane a deixarem o país em 1953, um ano antes do início da guerra. O mais novo de 5 irmãos cresceu no subúrbio de La Castellane, bairro marcado pelos altos índices de criminalidade e desemprego. Porém, aos poucos o futebol foi entrando na vida daquele garoto, né? Aos 5 anos de idade começou a bater uma bolinha ali com as criancinhas do bairro e aos 10 anos de idade já chamava atenção por sua, claro, natural habilidade. E assim foi convidado a integrar o time de juniores do Vitório Melo Futebol Clube, equipe da região. Após 1 ano e meio por lá, Robert Centeneiro, treinador do Saint-Thames Les Valions, convenceu o diretor do clube a contratá-lo depois de ver Zidane em torneios menores. Por lá ficou até os 14 anos de idade, até ser selecionado para uma série de testes no Crabs, que aliás continua ativo até os dias de hoje e funciona ali como um centro de treinamento para jovens talentosos. Os testes com os jogadores selecionados duraram 3 dias e foram acompanhados de perto por diversos representantes de clubes franceses. Assim, Jean Varraud, ex-jogador e olheiro do Cannes, viu talento naquele futuro careca e o recomendou para a base do clube. Zidane chegou ao Cannes por um período de testes que inicialmente durariam 6 semanas, mas obviamente elas foram muito bem aproveitadas, já que o jogador ficou lá por 2 anos até a sua profissionalização em 1989. Apesar do talento natural do Zidane, o início da sua carreira como profissional não foi assim tão fácil. O primeiro desafio do meia foi a sua parte comportamental, já que Zinedine Zidane não era de levar desaforo para casa. Para piorar essa situação, na época existia um claro conflito entre franceses e imigrantes argelinos. Ou seja, a todo momento Zidane era atacado e provocado por torcedores e até mesmo companheiros de equipe. Nessa parte, o Jean Varraud, que foi o cara que trouxe o Zidane para o Cannes e também treinou ele durante o período na base, foi fundamental, já que ele estava sempre ali do lado do Zidane, sempre falando para ele canalizar toda aquela agressão, toda aquela provocação em seu próprio futebol e fazer as pessoas pararem de provocarem, pararem de atacarem ele simplesmente pelo que ele jogava em campo e não revidando em agressões.
Zidane fez a sua estreia como profissional no dia 18 de maio de 1989, em uma partida contra o Nantes, porém só foi marcar o seu primeiro gol no dia 10 de fevereiro de 91, também contra o Nantes, na vitória por 2-1 do Cannes. Nessa temporada, mesmo sem o protagonismo e até mesmo a titularidade, Zidane ajudou o Cannes a conquistar um feito histórico, já que pela primeira e única vez o clube conseguiu uma vaga para a Copa da UEFA. Porém, a temporada seguinte não seguiu o roteiro da anterior. Com Zidane extremamente contestado, o Cannes acabou rebaixado, conquistando apenas 8 vitórias durante todo o campeonato e terminando na 19ª colocação. A temporada do rebaixamento em 91-92 seria a última de Zidane pelo Cannes, totalizando 61 jogos e 6 gols marcados. Como já foi dito antes, para quem viu o Zidane jogar, ficava claro que ele tinha algo a mais. A forma como ele batia na bola, a forma como ele posicionava, a sua visão de jogo já começava a se destacar, mas para a torcida do Cannes parecia que sempre ficava faltando aquele algo a mais, já que além do número baixo de gols, Zidane também acabou ficando marcado por nunca render o esperado quando o time mais precisava dele. Mas ainda assim, o Bordeaux, que na mesma temporada havia conquistado o acesso para a Ligue 1, decidiu apostar no jovem, desembolsando 7 milhões de euros pela contratação de Zidane. Basicamente, uma aposta do Bordeaux e uma nova chance para Zidane. No Bordeaux, Zizou encontrou um clima bem mais amigável do que o enfrentado no Cannes, o que obviamente ajudou muito em sua adaptação e afirmação entre os titulares. Se antes Zidane era contestado por não brilhar em grandes jogos, agora já demonstrava qualidade para ser a liderança técnica da equipe. No total, Zidane atuou em 174 partidas pelo Bordeaux, anotando 47 gols entre 1992 e 1996, e a cada temporada evoluía mais o seu futebol. Porém, ainda não falamos de títulos, e por mais que o Zidane não tenha conquistado nenhum no território nacional, ele não poderia deixar a França de mãos abanando. Em 1995, venceu a Copa Intertoto, que apesar de tradicional, era um torneio de pouquíssima expressão e servia como competição classificatória para a Copa da UEFA. Na final, o Bordeaux venceu o Karlsruhe por 4-2 no placar agregado e foi o campeão de sua chave. Como dito antes, o torneio dava uma vaga para a Copa da UEFA da temporada 95-96 e foi justamente aí que Zidane se colocou na vitrine do futebol europeu. Na competição, o Bordeaux superou todas as expectativas ao eliminar o Milan nas quartas de final, já que na partida de ida, os rossoneiros haviam vencido por 2-0. Porém, na volta com direito a 2 assistências de Zidane, o Bordeaux venceu o Milan por 3-0 e posteriormente também eliminou o Slavia Praga, chegando à final. Lá acabou não sendo páreo para o Bayern de Munique, que venceu os 2 jogos e faturou o título. É óbvio que aquele título era muito importante para o desenvolvimento da carreira do Zidane, mas digamos que não foi preciso erguer a taça de um título da importância da Copa da UEFA para Zidane chamar a atenção de grandes clubes europeus, já que alguns jogos antes daquela final ele fez um dos gols mais bonitos da sua carreira. Ainda pela fase de oitavas de final, o Bordeaux enfrentou o Betis, podendo até perder por um gol de diferença, já que havia vencido o primeiro jogo por 2-0 na França. E ainda com 4 minutos de jogo, Zizou fez isso aí. No mesmo ano, Zidane foi eleito o melhor jogador da Ligue 1 e convocado para sua primeira competição defendendo a seleção francesa, a Eurocopa de 96. Apesar de superar todas aquelas desconfianças iniciais, o Zidane ainda não tinha tido grandes sequências na seleção francesa. Ele vinha sendo convocado desde 94, só que tinha um grande problema, que era o de concorrer posição com ninguém mais, ninguém menos do que Eric Cantona, que naquele momento era o melhor jogador francês em atividade.
Só que aí, depois de Cantona agredir um torcedor adversário e receber uma punição de 8 meses longe dos gramados, Zidane ganhou a titularidade e a camisa 10, e só iria deixar, 10 anos depois com a sua aposentadoria. Na Euro, Zidane pouco brilhou e acabou junto com todos aqueles jogadores eliminado pela República Tcheca nas semifinais. Mas ainda assim, por tudo que o Zidane já tinha feito naquela temporada, aquilo já era o suficiente para chamar a atenção de um dos maiores clubes da Europa. A Juventus havia acabado de conquistar o UEFA Champions League em 96 após vencer o Ajax nos pênaltis, quando anunciou Zidane como a sua nova contratação. Zizou agora integraria um elenco de respeito, com jogadores como Ferrara, Pessotto, Deschamps, Vialli e o jovem Del Piero. A empolgação do torcedor da Juve com a nova contratação era tanta que chegou ao nível de comparação com um outro francês que também brilhou no time italiano, Michel Platini. Hoje, por tudo que o Zidane fez na carreira, é muito válida essa comparação, tanto que muitos o consideram, no caso o Zidane, o melhor jogador francês da história. Mas vale lembrar que na época o Zidane ainda era uma promessa. Logo em seu primeiro jogo, a decisão da Supercopa da UEFA, que na época era disputada em 2 jogos. A Juventus enfrentaria o PSG de Rai e não tomou conhecimento, aplicando um humilhante 6-1 em pleno Parque dos Príncipes. Na partida de volta, um magro 3-0 para a Juve e o segundo título da carreira de Zidane, que a partir de agora seria algo muito mais comum ganhar títulos do que nos tempos de França. Alguns meses depois, a final do Mundial Interclubes, disputado em jogo único no Japão contra o River Plate. Em um jogo difícil, Del Piero fez o gol que deu mais um título na temporada para a Juve. O jogo foi muito especial para o Zidane porque ele pôde atuar contra Enzo Francescoli, jogador que brilhou no Olympique de Marseille, clube do coração de Zidane. Aliás, vale mencionar o detalhe que um dos filhos tem o nome de Enzo justamente como homenagem a Enzo Francescoli. Mas voltando à temporada 96-97, primeira de Zidane pela Juve, após uma disputa ponto a ponto com o Parma, Zizou faturou mais um título na temporada, a Série A. E como se não bastasse, ainda tinha Champions League, competição onde aquele time simplesmente voava. Na fase de grupos, nenhum susto. Venceu 5 dos seus 6 jogos e se classificou na liderança do grupo C. Nas quartas, passou sem problemas pelo Rosenborg da Dinamarca em um placar agregado de 3-1, atropelou o na época poderoso Ajax, vencendo por 2-1 na Holanda e por 4-1 em Turim, assim chegando à final de forma invicta. Parecia realmente ser uma temporada perfeita para Zidane e para a Juventus. Parecia. Pela frente, o Borussia Dortmund, que contou com a sorte da final ser realizada em seu próprio país. Portanto, não preciso nem dizer que só havia uma cor predominante nas arquibancadas, que com certeza era o amarelo. E em um começo arrasador, o Borussia logo abriu vantagem com o Ridley aos 29 minutos. E apenas 5 minutos depois, mais uma vez, o Ridley fez o segundo gol. Apesar da reação da Juve com Del Piero no início do segundo tempo, quem dominava ainda era o Borussia, ancorado, claro, em um forte sistema defensivo e um contra-ataque letal. E justamente assim, Ricken, com um golaço, pôs fim à reação italiana, decretando o Borussia como campeão da Europa. Apesar da decepção europeia, o Zidane conseguiu atender às expectativas da torcida da Juve e ao mesmo tempo prosseguir com a sua evolução. Atuando por trás dos atacantes, aos poucos foi dominando a posição e na reta final dessa temporada já era o cara da criação do time. Além também de ter sido eleito o melhor jogador estrangeiro do futebol italiano. E tem outra também, pra quem tinha ganho só uma Copa Intertoto, que valia quase a mesma coisa daquela Copa dos Campeões lá que tinha aqui no Brasil, ganhar 3 títulos logo na primeira temporada na Juventus sendo titular,
é um grande avanço. Na temporada seguinte, mais uma vez, a Juve começou com o pé direito, 3-0 em cima do Vicenza na Supercopa Italiana. Na Série A, os 7 gols e as inúmeras chances criadas de Zidane foram fundamentais para mais um título italiano, dessa vez conquistada de forma um pouco mais tranquila em cima da Inter. Zidane cada vez mais deixava claro a sua principal característica dentro de campo, que obviamente era a de ditar o ritmo do jogo. Óbvio que o francês já demonstrava toda a sua categoria em dribles, finalizações, passes, mas era a incrível facilidade que ele tinha de ali dentro de campo, com toda aquela correria, fazer uma leitura quase que completa da partida, o que mais chamava atenção. Ele sabia o momento em que tinha que segurar a bola, o momento em que tinha que acelerar o jogo, até mesmo abrir espaços, puxando tabelas com seus companheiros, assim, até mesmo forçando a movimentação dos próprios. Era meio que como se o Zidane controlasse todos os outros jogadores do setor ofensivo da Juventus, meio que de forma inconsciente até. Mas ainda não falamos de Champions League nessa temporada, né, na qual a Juventus mais uma vez chegou à final, não de forma invicta como na anterior, mas digamos que pelo menos em outra coisa ela foi igual à temporada anterior. Após uma fase de grupos um pouco mais complicada, a equipe avançou para o mata-mata e lá teve um pouco mais de folga, passando sem dificuldades pelo Dinamo de Kiev e Mônaco, chegando pela terceira vez consecutiva à grande final da UEFA Champions League, dessa vez contra o Real Madrid. E enfrentando outras lendas como Seedorf, Raul, Hierro e Roberto Carlos, tanto a Juve quanto o Zidane sucumbiram. Mijatovic marcou o gol do título para os merengues. De 3 finais consecutivas de Champions League, justamente nas duas em que o Zidane participou, a Juve foi vice. Apesar do brilho que o Zidane já demonstrava pela Juventus, na seleção francesa parecia não haver assim tanto otimismo por parte do craque. Sabe aquele ditado? Joga muito no clube, mas quando chega na seleção, né? Zidane chegou à Copa extremamente contestado pela falta de boas exibições em seus quase 2 anos como titular da seleção. E mesmo o próprio Zizou, afirmando antes do início da competição que a França ganharia a Copa, nem imprensa e nem torcida pareciam acreditar naquele semi-careca. Com jogadores como Trezeguet, Thuram, Desailly, Blanc, Petit, o doidão do Barthez e a jovem lenda Thierry Henry, a França iniciou a Copa de forma promissora, 3-0 em cima da África do Sul. Porém, no segundo jogo, a goleada de 4-0 em cima da Arábia Saudita acabou ficando em segundo plano, já que o assunto principal na França era a corneta em cima de Zidane depois da sua expulsão em uma pisada totalmente desnecessária. E isso em um momento da partida em que a França já vencia por 2-0. E para piorar a situação, o cartão vermelho direto acabou rendendo a Zizou não um, mas sim 2 jogos de suspensão na Copa, ou seja, Zinedine Zidane só voltaria a atuar naquela Copa de 98 caso a seleção francesa chegasse às quartas de final. Mas para a sorte da lenda e azar nosso, a França prosseguiu. Venceu por 2-1 a Dinamarca, garantindo assim a primeira colocação do grupo. Nas oitavas, uma surpresa, o Paraguai, que endureceu o jogo de tal forma que só foi decidido na prorrogação, quando Laurent Blanc marcou o gol de ouro que colocou a França nas quartas. Agora não só o Zidane estaria de volta, mas também estaria com sangue nos olhos e uma determinação inacreditável de cumprir aquela promessa feita antes do início da competição. Pela frente, a até então vice-campeã Itália, e apesar do jogo truncado, Zinedine se apresentou de forma bem mais convincente do que nos seus primeiros jogos. Apesar de não repetir o nível de atuação demonstrado na Juventus, participou bem da partida, criando jogadas, segurando a bola e sendo finalmente o cérebro da equipe. Porém, a boa atuação não evitou as penalidades. Zidane foi o primeiro a cobrar e mandou bem. A disputa permaneceu empatada até que Di Baggio, na última cobrança, desperdiçou a sua penalidade. Só para complementar aqui, não confundam Roberto Baggio com Di Baggio. Roberto Baggio chegou até a cobrar pênaltis nessa cobrança e converteu. O Di Baggio errou. Então, Roberto Baggio 1, Di Baggio outro. Nas semifinais, mais uma surpresa, a Croácia, que realizava a sua melhor campanha em Copas, marca, aliás, que continua até os dias de hoje.
Os croatas abriram o placar com Šuker logo no início do segundo tempo e 1 minuto depois, Thuram empatou e virou a partida que colocaria a França pela primeira vez em uma final de Copa do Mundo. Mas e o Zidane? Realmente, depois dele ter voltado de suspensão nas quartas de final, ele melhorou seu desempenho, foi mais participativo, se movimentou mais em campo, participou da criação francesa, coisa que não vinha acontecendo nos primeiros jogos, mas ainda não era o que a torcida francesa queria. A torcida francesa queria aquele mesmo desempenho demonstrado na Juventus, e o Zidane definitivamente ainda não tinha atingido esse nível. Só que aí veio a final, né? Que eu me lembro muito bem, aliás, no auge dos meus 5 anos de idade, onde eu vi um bando de marmanjo com barba chorando igual uma criança de, adivinhem, 5 anos de idade. Lá vem mais, e lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio! Acho que é válido aqui lembrar toda aquela treta que teve em relação ao Ronaldo, da convulsão antes do jogo, onde o Zagallo até chegou a escalar o Edmundo, e aí momentos antes do jogo, Ronaldo chegou com os exames falando que estava tudo bem e tal, e aí o time entrou meio que abalado, mas isso de forma alguma pode tirar o brilhantismo do Zidane na final. A tão aguardada atuação de gala do meia veio justamente no momento em que a seleção francesa mais precisou. Zidane demonstrou garra em todos os setores, marcou, driblou, criou, simplesmente estava por toda parte. Seus 2 gols, apesar de cruciais, podem muito bem ser vistos como um detalhe, pois o termo tão repetido nesse vídeo, o de ditar o ritmo do jogo, foi executado aqui de forma brilhante por um jogador brilhante. E assim, lá em 98, muitos de nós conhecemos Zidane. Eu nem preciso dizer que depois daquela final a moral do Zidane deu uma, uma subida. Zidane conseguiu que nem mesmo Platini, maior ídolo francês até aquele momento, havia conseguido o título mundial com a França. A atuação de gala do Careca naquela final, somado ao que ele já vinha fazendo na temporada regular com a Juventus, rendeu a Zidane a sua primeira bola de ouro pela revista France Football. Além do prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA em 98, superando o próprio Ronaldo, que apesar do insucesso na Copa, voava pela Inter de Milão. Zidane definitivamente havia mudado de patamar. Se até então ele só era colocado como um dos melhores jogadores da própria Juventus, né? Pouquinha coisa. Daqui pra frente ele só seria mencionado entre os melhores do mundo. Mas apesar do sucesso pessoal de Zidane, a temporada seguinte na Juventus não teve nada de brilhante. Logo pela Supercopa, a primeira decepção, a poderosa Lazio de Nedved venceu a Juve por 2-1 e faturou o título. Na Liga, sem resultados e com vários problemas de lesões, incluindo Del Piero, Marcello Lippi deixou o cargo de treinador em fevereiro de 99 para dar lugar a Ancelotti, que até conseguiu levar a Juventus honrosamente até as semifinais da Champions, mas não conseguiu evitar o fracasso nacional, que fez com que a Juve terminasse apenas na 7ª colocação. A temporada seguinte da Juventus começou com a Copa Intertoto, que mais uma vez foi conquistada por Zidane, mas era óbvio que depois de todo o fracasso e insucesso da temporada anterior, a torcida da Juve esperava muito mais do que um título classificatório para a Copa da UEFA. E mesmo com a decepção na Copa da Itália e o vexame contra o Celta de Vigo, que goleou a Juve por 4-0, eliminando os italianos ainda na 4ª rodada da Copa da UEFA, ao menos na Liga, o time de Zidane e Ancelotti demonstravam alguma reação, tanto que lideraram o campeonato durante a maior parte da temporada, até que na última rodada a derrota por 1-0 para o Perugia e a vitória de 3-0 da Lazio em cima do Reggina fez com que o título escapasse das mãos da Juve e de Zidane por apenas 1 ponto. Mas se pelo clube, né, no caso a Juventus estava ali meio fodinha de ganhar alguma coisa, ao menos pela seleção agora a história era diferente.
Em 2000 foi realizada a 11ª edição da Eurocopa, disputada na Bélgica e Holanda, que seria a segunda de Zidane, já que mesmo sem brilho jogou a edição de 96. A diferença é que agora a França era a atual campeã mundial e, obviamente, favorita ao título. E a França de Zidane tratou de provar esse favoritismo, enfiando 3-0 na Dinamarca logo na estreia. No segundo jogo, com algumas complicações, superou a República Tcheca até a derrota para a fortíssima Holanda na última rodada, que classificou a França na segunda colocação do grupo. E assim como na Copa do Mundo, foi nos momentos decisivos que Zidane começou a brilhar. Primeiramente nas quartas de final, quando a França enfrentou a perigosa seleção espanhola. Com toda a sua natural elegância, Zidane comandou a partida marcando esse golaço de falta que abriu o placar. E após o empate espanhol de Mendieta, Djorkaeff fez o gol da classificação francesa. Nas semifinais, Portugal, que tinha uma das melhores gerações da sua história, com Figo, Pauleta, Rui Costa, Nuno Gomes, Vitor Bahia, e não à toa, o jogo acabou entrando para a história da Eurocopa. Logo aos 19 minutos, Nuno Gomes abriu o placar para os portugueses, só que aí, amigo, Zidane ativou a carta da apelação, levando o time para frente até o momento da pressão dar resultados e Thierry Henry empatar o jogo aos 6 minutos do segundo tempo. Após o empate, ambas as seleções continuaram criando oportunidades e começou ali um duelo meio que pessoal entre Barthez e Vitor Bahia. O brilho dos goleiros levou o jogo para a prorrogação e aí, meus amigos, entrou a história do gol de ouro. Talvez nem todos de vocês tenham pego essa época do gol de ouro, então eu vou explicar bem brevemente para quem está meio perdido e não sabe o que isso significa. Sabe quando você tá jogando aquela pelada e tá demorando demais pra acabar, o cara tem que ir embora pra casa e ele fala, quem fizer ganha? Basicamente é isso. E foi assim, com todo esse desespero, que Trezeguet arrancou, driblou Vitor Bahia até a bola espirrar para Wiltord, que foi parado pela mãozinha de Vidigal. Pênalti para a França, restando apenas 3 minutos para os pênaltis. Na final, ainda mais emoção, já que a França enfrentava a sempre poderosa Itália de Del Piero, Totti, Maldini, Pirlo, e após um primeiro tempo truncado, a Itália abriu o marcador com Del Vecchio aos 10 minutos da segunda etapa. Del Vecchio! First blood to Italy! O gol forçou os franceses a atacarem, o que abriu espaço para os italianos chegarem ao segundo, mas a falta de pontaria da Azurra foi penalizada nos acréscimos, quando o Wiltord fechou o olho e chutou cruzado para empatar a final. Daí, prorrogação, vocês sabem como é que é, né? Muita pressão, muita cãibra e principalmente medo de tomar a porra do gol de ouro. Mas em uma vacilada feia na saída de bola italiana, Trezeguet aproveitou o passe de Pires e fuzilou, dando à França o segundo título europeu de sua história. Como resultado de suas atuações na Euro, Zidane faturou o prêmio de melhor jogador da competição e, mais uma vez, o de melhor jogador do mundo pela FIFA, porém, bateu na trave na bola de ouro da revista France Football, vencida pelo Luis Figo. Tudo às mil maravilhas na seleção francesa, mas na Juve a coisa era bem diferente. Zidane mantinha e evoluía o seu rendimento individual, tanto que ao fim da temporada 2000-2001 foi eleito o melhor jogador da Série A, só que o aspecto coletivo parecia não funcionar da mesma forma que antes. A Juventus passou mais uma temporada em branco com uma vexatória eliminação ainda na fase de grupos da Champions. E de novo, o vice-campeonato da Série A. As consecutivas decepções da Juventus e a proposta milionária feita pelo Real Madrid eram motivos suficientes para o Zidane começar um novo desafio em sua carreira. Por cerca de 73 milhões de euros, Zinedine Zidane foi anunciado como novo reforço do Real Madrid para a temporada 2001-2002.
Esse, até então, era o maior valor pago por um único jogador, superando inclusive o valor de 62 milhões de euros pagos pelo próprio Real Madrid a Luís Figo na temporada anterior. Zidane chegava para um ambicioso projeto de Florentino Pérez, que buscava reunir o maior número de astros e estrelas do futebol em um único time, que popularmente acabou ficando conhecido como Galácticos. Zizou agora faria parte de um timaço, com jogadores como Casillas, Roberto Carlos, Hierro, Raul, Guti e o já mencionado Luís Figo. A capacidade técnica e de organização de Zidane rapidamente o transformou em um dos pilares daquele time, e ainda contava com os cruzamentos precisos de Figo e o faro de gol de Raul. E olha que a apelação daquele Real Madrid só estava começando. Apesar da conquista da Supercopa da Espanha, os Galácticos não faturaram o título espanhol, vencido pelo Valência, mas nem por isso deixaram de fazer história no primeiro ano de Zizou. Na época, a Champions League previa 2 fases de grupos antes dos confrontos mata-mata, e assim, sem dificuldade para ficar na primeira colocação em ambos os grupos, o Real Madrid avançou para a fase decisiva. Nas quartas de final, após a vitória do Bayern de Munique no primeiro confronto na Alemanha por 2-1, a vitória do Real por 2-0 no Santiago classificou o time. Nas semifinais, um embate épico, e quando o jogo é épico, vocês sabem o que o Zidane faz. Enfrentando o já Barcelona de Ronaldinho Gaúcho no Camp Nou, Zidane fez mais uma de suas inúmeras atuações de gala. Após forte pressão do Barça e um primeiro tempo apagado, Zidane aos poucos começou a se soltar, e aos 10 minutos da segunda etapa, após receber ótimo passe de Raul, teve toda a calma do mundo para encobrir o goleiro Bonano. Já nos acréscimos, McManaman teve quase ali que a mesma calma do Zidane para praticamente liquidar o confronto. Na volta, sem sofrer sustos, Zidane iniciou a jogada do gol de Raul. Elgueira ainda empataria a partida, mas não seria o suficiente para tirar o Real Madrid de mais uma final de Champions, onde Zinedine Zidane faria o gol mais bonito de todas elas. Pela frente, o surpreendente Bayer Leverkusen, que tinha como grande destaque a revelação da competição Michael Ballack. O jogo começou num ritmo alucinante. Logo aos 8 minutos, Raul, recebendo uma daquelas cobranças de lateral do Roberto Carlos que mais parecem um lançamento, abriu o placar. E 5 minutos depois, o brasileiro Lúcio empatou o jogo. O gol teve efeito nos Galácticos, já que deu confiança ao Bayer Leverkusen, que pressionava e parecia estar mais perto do gol. Até que aos 45 minutos, com mais uma participação do Roberto Carlos, Zidane fez mágica. Good ball for Roberto Carlos. Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic! Real Madrid come alive with a breathtaking goal. Scored by Zinedine Zidane. Depois dessa, não precisava nem ter mais final, e foi dessa forma que Zidane faturou pela primeira e única vez o título mais importante de clubes do mundo, com um gol simplesmente antológico. The European Cup is heading home. It must almost know its own way to Madrid. And Real Madrid have crowned their centenary season. Ao fim da temporada 2001-2002, era hora da maior festa da história do futebol, a Copa do Mundo, que seria realizada na Coreia e no Japão. Se em 98 a França era considerada uma zebra, agora era amplamente favorita. Zidane vinha ano a ano disputando prêmios de melhor do mundo. Henry vinha se consagrando no Arsenal, fora os coadjuvantes como Vieira, Makelele, Cissé, Thuram, Trezeguet, Petit, ou seja, quem poderia bater esse time? As coisas começaram a dar errado em um amistoso de preparação para o torneio contra a Coreia do Sul, quando Zidane sofreu um estiramento na coxa. Como resultado da lesão, o craque ficou de fora dos 2 primeiros jogos da Copa, e como o principal jogador daquela seleção, era óbvio que todos os outros jogadores franceses sentiriam a sua ausência.
Sem criatividade e vulnerável nos contra-ataques, a França iniciou a Copa com uma surpreendente derrota para Senegal por 1-0. Na partida seguinte, um empate sem gols e sem sabor contra o Uruguai. Na partida decisiva para a classificação, a França precisava da vitória contra a Dinamarca para chegar à segunda fase. Mas como consolo, ao menos poderia finalmente contar com Zidane. Claramente sem condições físicas e ainda lesionado, Zidane pouco fez, assim como todo o time francês. 2-0 para a Dinamarca e a poderosa e favorita França de Zidane e Henry era eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo sem ao menos conseguir marcar um gol. Com a decepção na Copa do Mundo, Zidane viu Ronaldo faturar os 2 principais prêmios individuais daquele ano, a Bola de Ouro e o Troféu de Melhor do Mundo da FIFA. Mas o destino ainda reservava algo para Zidane, ainda que já aos 30 anos de idade. Florentino Pérez, seguindo a cartilha de contratar estrelas, anunciou a vinda de Ronaldo, que a partir de agora, olha só, seria coleguinha de Zinedine Zidane, e os dois formaram uma dupla sensacional. Apesar da lesão no joelho, Ronaldo ainda tinha uma arrancada fulminante e um senso de posicionamento único para ficar cara a cara com o goleiro. E isso era justamente o necessário para o francês tantas vezes consagrar o brasileiro, deixando os merengues ainda mais fortes para a temporada. Logo de cara, um título que faltava, a Supercopa da UEFA. Alguns meses depois, o Interclubes contra o surpreendente Olímpia. E claro que os paraguaios não foram páreos para aquele time. 2-0 e o segundo Intercontinental de Zidane. Na Champions League, Zinedine teve a duríssima tarefa de enfrentar o seu ex-clube, agora reforçado com Pavel Nedved, que no confronto fez as vezes de Zidane, simplesmente dominando o meio de campo e eliminando os galácticos na semifinal. Apesar da decepção, o Real nessa temporada corrigiria erros cometidos na anterior, já que quase de ponta a ponta, Zidane faturou mais um título inédito em sua carreira. Os 26 gols de Ronaldo e 16 de Raul, muitos deles, claro, escorados na genialidade de Zidane, ajudaram o Real a faturar o título da Liga em 2003. Tanto o sucesso coletivo também consagraria Zizou, claro. Os títulos e atuações magníficas no meio de campo merengue, seja em passes, dribles ou gols, deram ao francês mais um prêmio de melhor jogador da FIFA. Na Bola de Ouro, porém, Zinedine teve que se contentar apenas com uma 5ª colocação no prêmio, vencido por Pavel Nedved. Zidane, em 2003, já com 30 anos de idade, mostrava ao mundo do futebol que um jogador com a sua criatividade e principalmente inteligência jamais, em hipótese alguma, poderia ser considerado velho. Mas, infelizmente, essas seriam as suas últimas glórias na carreira. A temporada 2003-2004 começou e Florentino Pérez, adivinhem, continuou na sua obsessão de socar a estrela naquele time. O astro da vez seria David Beckham, que vinha de grandes temporadas no Manchester United, porém, diferente das outras estrelas anunciadas, essa não foi tão bem recebida pela imprensa espanhola. Os motivos para uma rejeição inicial era de que simplesmente o jogador não tinha o perfil da equipe. Ele tinha sido contratado apenas por ser midiático, para vender camisa, e não para ser encaixado numa equipe que já tinha Zidane e Figo como armadores. It is good. It is good that he has his own style. But anyway, everybody knows the game Beckham plays. It's a style that is interesting for the team. We will see how it goes. But the most important thing is not a particular player, but the team. E para piorar a situação, Makelele, jogador de pouca mídia, mas grande importância dentro do esquema do Real Madrid, já que basicamente junto com o Cambiasso era ele quem carregava o piano para todos esses craques jogarem, não teve o seu contrato renovado e acabou indo de graça para o Chelsea. E olha que o time ainda tinha para o meio de campo opções como Solari e Guti. Ou seja, Florentino Pérez não estava preocupado em montar um time, e sim um grupo de estrelas.
e ele queria que todas elas jogassem. As decisões do mandatário foram criticadas até mesmo internamente, já que rendeu a demissão de Vicente Del Bosque, que, segundo a imprensa, não gostou da contratação de Beckham e não tinha a pretensão de sacrificar o seu esquema por um jogador como ele. A batida de frente com o Florentino fez com que no meio da temporada o português Carlos Queiroz assumisse o comando da equipe. Mas sobre a temporada ela até começou bem, com uma vitória em cima do Mallorca por 3-0 na Supercopa da Espanha, mas daí pra frente muito pouca coisa deu certo. Além de um time que já não era mais coeso e sofria muito na parte defensiva, até mesmo contra equipes menores, é óbvio que tinha um outro pequeno detalhe que justifica o insucesso do Real Madrid e de Zidane nessa e nas próximas temporadas. O pequenino detalhe se chamava Barcelona, comandado de forma brilhante por Ronaldinho Gaúcho, contava com nomes como Samuel Eto'o, Deco, Juli, Xavi, Puyol, Rafa Marques e ainda teria nas próximas temporadas os jovens Lionel Messi e Andrés Iniesta. Como resultado, o Real Madrid pouco fez, foi eliminado pelo Mônaco nas quartas de final da Champions, terminou o Campeonato Espanhol apenas na quarta colocação e, de quebra, perdeu a final da Copa do Rei para o Real Zaragoza. Na Euro de 2004, mais uma decepção para Zidane, a eliminação para a Zebra Grécia, ainda nas quartas de final. Apesar do fracasso coletivo, Zidane até continuava se apresentando em uma boa forma, ainda que não fosse o suficiente. Na temporada seguinte, Florentino Pérez apostou em Vanderlei Luxemburgo pro projeto, mas piadas à parte, não foi muito diferente. Apesar de uma leve melhora no aspecto coletivo, Florentino Pérez seguia apostando em jogadores midiáticos, como dessa vez Michael Owen, e o Barcelona seguia nadando de braçada na Espanha. Sendo assim, só restou ao Real Madrid o segundo lugar no espanhol e eliminações precoces na Champions League e na Copa do Rei. Na temporada 2005-2006, já com desempenho visivelmente abaixo, Zidane anunciou para o mundo que essa seria a sua última temporada como jogador profissional. Ela se encerraria após o término da Copa do Mundo de 2006, que seria realizada na Alemanha. Mais uma vez, o Real Madrid acabou sendo atropelado no cenário nacional e amargou outra eliminação precoce na Champions League. Mas apesar das decepções, Zidane ainda nos proporcionaria uma espécie de brilho final nesses seus últimos momentos como jogador profissional. Após a emocionante despedida do Real, era hora de se despedir da seleção francesa para, posteriormente, se despedir do futebol. E no meio desse caminho, mais uma Copa do Mundo, mas, diferentemente de 2002 e assim como 98, a França não era mais uma favorita e sim uma zebra, já que contava com jogadores muito envelhecidos em seu time, além, claro, de também ter um Zidane que tecnicamente não era mais o mesmo. Ainda tinha o fato de todos os holofotes estarem voltados para a seleção brasileira, que além de ter o melhor jogador do mundo, ainda tinha nomes como Adriano, Kaká, Ronaldo, Zé Roberto, Dida, Cafu, Roberto Carlos, e isso tirando o fato de outras seleções como Itália e Argentina também virem fortes para o torneio. Com todas essas incógnitas em torno da França e Zidane, a Copa começou com um desanimador empate em 0-0 contra a Suíça, seguido de outro tropeço contra a Coreia do Sul, agora em 1-1. E para completar, em 2 jogos, 2 cartões amarelos para Zidane e a suspensão automática para o jogo decisivo contra Togo. Ou seja, tava meio, prescrito mais um vexame da França. Mas, para a surpresa dos pessimistas, precisando vencer, os franceses conseguiram um importante 2-0 que classificou a seleção na segunda colocação. Nas oitavas de final, uma das seleções que podiam surpreender naquela Copa, a Espanha, inclusive estava 100% na competição naquele momento. Só que aí, meus amigos, Zidane e seus companheiros simplesmente destruíram os espanhóis.
Mesmo começando atrás no placar após o pênalti convertido por David Villa, a França reagiu e pouco tempo depois já tomava conta do jogo. Aos 41 minutos, Ribéry passou por Casillas e empatou. Zidane continuava criando, a França continuava chegando, até que finalmente, aos 38 do segundo tempo, Vieira aproveitou o desvio para virar o jogo. E finalizando o placar, faltava o de Zidane, para deixar claro que nem todo fim de carreira precisava ser melancólico. Покупают свистки, дезориентируют футболистов. Положения вне игры нет, вот Пуёль поднял руку. Зидан имеет шанс, обыгрывает Пуёля, бьет. Зинедин Зидан. Зинедин Зидан выводит, скажем так, окончательно выводит сборную Франции. França 3-1 na Espanha, Zidane nas quartas e o próximo adversário, vamos ver, Brasil e França nas quartas. Apesar do favoritismo inicial, as apresentações da seleção brasileira nos primeiros jogos não convenceram a todos, e ainda que 100% na competição, o retrospecto contra a França e principalmente Zidane causavam ali um certo temor na galera que ao decorrer da partida acabou sendo justificável. Sobre o placar, acho que todos já sabem. Bola parada cobrada por Zidane, Henry chegando por trás da zaga e 1-0 França. Lances de perigo? Realmente não foram muitos, no fim das contas a França mereceu o resultado, mas o brilho e os olhos do mundo para esse jogo estavam no meio campo. Área quase monopolizada por Zidane, pois independente da região, lá estava ele para desafiar adversários, lendas e até mesmo a própria idade. Das eliminações brasileiras em Copas, essa eu acho que foi a que me deixou menos triste, e foi dessa forma que a França seguiu para enfrentar outro grande adversário, Portugal. Seleção que misturava a experiência de Figo com a irreverência de Cristiano Ronaldo, porém não foi o suficiente. Apesar do 1-0, a França era muito mais segura e parecia saber exatamente o que fazia, principalmente ele, marcando o gol que o colocou em mais uma final de Copa do Mundo. Estava sendo escrito, meus amigos, o roteiro perfeito para uma despedida épica. No início da final, uma França visivelmente melhor, exemplificada na frieza e elegância de Zidane. E ainda há quem diga que Louco Abreu seja maluco por bater um pênalti de cavadinha contra a Gana nas quartas da Copa de 2010. Quem acha isso, com certeza não consegue encontrar adjetivos para o que Zidane fez. Logo depois, Materazzi, gol da Itália. Mal sabia o mundo que esses dois protagonizariam um dos lances mais marcantes da história das Copas. O jogo seguiu equilibrado até a prorrogação, quando o instinto de Zidane falou mais alto. Materazzi provocou, Zidane reagiu. Relembrou os tempos obscuros de Cannes, só não lembrou das palavras do seu antigo técnico. Canalize as provocações em seu próprio futebol, não em agressões. Era o que Jean Verhaalt dizia no início desse mesmo vídeo. Curiosamente, o homem que disse essas palavras a Zidane faleceu justamente em 2006, quando a Copa ainda estava em andamento. Talvez seja isso. O fato de Verhaalt não estar mais presente tenha justificado essa ação, mas enfim, não adianta mais imaginar, por exemplo, o que teria acontecido se Zidane permanecesse para a disputa de pênaltis. Talvez a França teria vencido, talvez não. O que acredito que vale a pena lembrar é que Zidane se tornou o quarto maior artilheiro da seleção francesa e também o quarto jogador com mais jogos na história dos Bleus. Talvez não seja ídolo em todos os clubes que passou, mas com certeza é ídolo onde brilhou. São 689 jogos, 125 gols, incontáveis assistências.
16 títulos, em especial a Champions League e Copa do Mundo. Mais de 60 prêmios individuais, dos mais variados tipos. Realmente foi uma pena como tudo terminou, mas olhando para trás e para tudo que o nosso Zizou conquistou, até que não faz tanta diferença. Bom, galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Eu peço encarecidamente que, se você assistiu o vídeo até este momento e gostou, não apenas dê o like ou não apenas se inscreva, caso não seja inscrito no canal, mas também compartilhe este vídeo. Talvez alguns inscritos acham que o canal deva ter uma frequência maior, mas vocês não sabem o trabalho que dá para fazer um vídeo como esse. Todo o processo de roteirização, todo o processo de gravação, todo o processo de edição. Então, se você gostou, se você gosta do projeto e quer ver mais vídeos como esse feitos aqui no canal, não apenas dê o like, não apenas se inscreva, mas ajude compartilhando para os seus amigos. Compartilhe para alguém, por exemplo, que viu o Zidane, que acha que vai gostar desse vídeo, que acha que vai gostar de relembrar do mito, da lenda que foi o Zidane. Então eu peço isso, esse favorzinho a mais para vocês, para o projeto continuar e que mais vídeos de lendas possam aparecer aqui no Firula TV. Bom, e eu acho que depois de 3 horas e pouco de gravação, eu acho que eu posso dizer grande abraço a todos vocês, brigadão e valeu! Roberto por la izquierda, banda, se la apuntó para la final, vamos Zizou.